Olá, boa noite. Ari, Eduardo, Luiz Matheus. Hoje nós vamos para a nossa Marcelo Parrachini, meu amigo. Saudades de você. E aí, doutor Luiz? Carlos Mateira, Renata, minha amiga Renata dos Estados Unidos. Vamos hoje chamar aqui Genaro. Vamos falar um pouquinho sobre logística. Boa noite, Fê. Boa noite, Ju. Vamos ver aqui se ele entra. Genaro, Cássio, Ale, Weber, Si Veneziane, Família Veículos, Júlio Rosseto, eu vou bem, Recolazo, Fernando Mazetti. E aí, Alex, tudo bem? Fabi Antunes. Vamos achar aqui o Genaro, que a gente fica convidando gente que não conhece de modernidade. Acontece isso. Ednilson. O pessoal tá entrando. Cristina. E aí, Douglas, tudo bem? Fernando Mazetti. Vamos chamar aqui o Genaro. Cadê ele? Vamos lá ver se ele acorda agora. Idec, Wagner, Érica. Deixa eu avisar aqui, Luiz Cardoso. E aí, Luiz? Deixa eu avisar ele lá, porque esse povo mais velho dá um pouquinho de trabalho para mim, para se conectar. Ontem nós tivemos uma live com o Levi, tava ruim a internet, acho que hoje vai estar tudo bem. Hoje tem live do Péricles, espero que eu não... Alguém viu o Genaro por aqui? Eu não vi, não. Cadê ele? Vem do Torresmo, entrega em casa. Transmitir ao vivo. Vamos achar aqui o Genaro. Pronto. Chamei ele, o povo tem um pouco de... Torresmo é bom, Marcelo? Que tipo de torresmo é? Aqueles recheados? Marcelo Santana. A internet tá boa, né, Léo? Celso Filhol. Cadê o Genaro? Maré a turbo. E agora tá virando, a gente pode vender carro aqui. Nelsinho Futcher. Genaro, vamos lá, filhão. Vou transmitir ao vivo. Aceita, hein? Luiz. Manda um beijo pra Grazi, pros teus filhos. Aguardando o Genaro. Cabelo tá top, né? Você viu? Passei pretinho aqui do lado, ó. Genaro, é só aceitar, viu, irmão? Vem do Panamera Turbo. Gente, vamos anunciando aqui. Tá chegando gente, a gente pode aproveitar para anunciar. Cortei sozinho. Fala, Nelsinho, bom te ver. Carro de professora, carro bom. Não, ó, só deu uma cagadinha aqui, ó. Ó. Vamos cancelar o Genaro, que ele tá tendo um pouquinho de problema. Eu vou mandar de novo para ele. Eu não vou convidar mais velho para fazer live, viu? Tá travando a tua internet, filhão. De novo eu te mandei. Agora foi. Agora chegou. Pediu ajuda do neto. Pediu ajuda do neto de 2 anos. Tava bem, travando Genaro. aqui. Tudo bem? Você viu todo cara intelectual para fazer live, o cara põe uma biblioteca atrás, né? Duvido que você leu tudo que tem ali atrás. É fake. É fake? É fake. Diz que todo cara intelectual hoje para fazer live põe isso. Eu ponho umas flores aqui, meio avacalhando, mas eu tô lá. Tudo bem, Genaro? Tudo bom, Daniel. E você? Tudo. Bom ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Para quem não sabe, o Genaro, além de amigo e um monte de coisa, é meu sócio em algumas empresas. Me suporta já há quantos anos, Genaro?
Ah, já tem 7 anos, né? Não, desde 7 2013, anos? 7 anos. Não é É, fácil, por isso que o cabelo ficou branco assim, você né? viu? Pois é, Exatamente. Quando eu te conheci, o cabelo não era branco. é. E o meu, ó, não tinha essas falhas assim, ó. Deixa eu só falar aqui um Não, pouquinho do Genaro. você que ficou moderninha depois. A gente vai ficando velho e vai ficando mais moderno, né? Mas deixa eu apresentar aqui para vocês o Genaro. O Genaro é economista, mestre em controladoria e finanças, ex-presidente da Tegma. Quantos anos você ficou como presidente, Genaro? Na primeira passagem, 10 anos, na segunda, 4,5. Ao todo, quase 15 anos. Coitado deles, hein? Foi também, não Você deve ter viu? sido fácil a jornada deles, né? Presidente do Conselho da GDL Logística, sócio-membro da V2U e advisor board da Tegma. 2 filhos, 2 netos, casado, um cara sensacional que, além de tudo, de ser amigo, de ser parceiro, um cara que eu gosto de conversar, que é inteligente e está vivendo todas as dores que todo mundo está vivendo nesses dias aqui. Hoje eu fiquei pensando, Genaro, cada dia eu me conformo mais de estar de quarentena. Você também é assim? Todo dia eu vejo assim, cara, que já não tem mais o que fazer. A gente inventa reunião, minha agenda é lotada de reunião e eu vejo que cada dia a gente está em casa, a gente não sabe se vai voltar e quando vai voltar, e eu já estou me conformando. O que você fala sobre isso? Daniel, eu acho que assim, o grande desafio vai ser o day after mesmo, né? Porque existe muita dúvida, né? Tem muitas correntes. Eu acho que. Bom, primeiro, queria dar uma boa noite aí a todos aí. Obrigado aí para quem está participando aí. Bacana a gente poder fazer aí, ó, vamos dizer, trocar algumas ideias aí durante esse tempo aí que a gente vai ficar juntos. E acho que o que você falou, Daniel, é uma realidade, né? Eu acho que o mundo acelerou o processo de se transformar em digital, né? Quer dizer, a internet, né? E, enfim, o computador e todos os recursos que a gente tem hoje para poder estar fazendo conferência, para poder estar fazendo reuniões, né? Tem, vamos dizer, de um lado facilitar, continue de alguma forma trabalhando e produzindo, orientando, enfim. E do outro lado, faz com que a gente também não perceba a quarentena, né? Porque eu estou aqui em casa, de manhã eu venho aqui para esse quarto aqui, que é o meu escritorinho aqui, e praticamente passo o dia aqui, né? E a gente procura até ser um pouco mais produtivo, né? Porque, de alguma forma, né? Se você for ver, até antes desse problema, muitas vezes a gente pegava um carro, ficava 1 hora e meia no trânsito para fazer uma reunião de 1 hora e ficava mais 1 hora e meia no trânsito. Ou seja, às vezes a gente perdia 4 horas do dia para fazer uma reunião de 1 hora e meia, 2 horas. E hoje você consegue, nesse período aí, você consegue fazer, sei lá, 3 ou 4 reuniões e a coisa acaba sendo muito mais, vamos dizer, eficiente, né? Produtivo. Não tem que sair, a gente consegue, por mais que a internet muitas vezes nos deixa na mão, mas a gente consegue fazer reuniões. Essa semana acho que eu e você fizemos 1 ou 2, pelo menos. Tudo tem funcionado bem. A gente, como você falou, é mais produtivo e a gente está aprendendo a ser mais digital, a gente está aprendendo a ser, como você disse, mais produtivo. Mas uma coisa assim, o legal dessa live tua, porque eu conheço muito pouco de logística e eu quis falar sobre logística com você, porque é o que você conhece, por mais que você é economista. E vieram muitas perguntas, eu recebi mais agora, a gente tem umas 30 perguntas, e eu vou tentar aqui ser breve e não ser tão cansativo em perguntas de logística, nem todo mundo sabe, quero falar um pouquinho de economia contigo, mas hoje amigos meus, um pessoal que trabalha com logística, queria muito saber sobre isso. Eu vejo que carro, de fato, parou. Aqui a gente tem muita gente, como você sabe, do nosso meio de veículos. Você me falou que, de fato, isso caiu muito, mas eu vejo entrega a domicílio, delivery, tudo isso funcionando muito bem. Magazine Luiza vendendo como nunca vendeu. Eu acho que também é um período, eu não acho que toda semana vai ter esse crescimento. Tem a Páscoa que ajuda. Mas qual a situação hoje, Genaro, da logística e distribuição no Brasil? O que você pode falar para a gente hoje
um pouquinho sobre a tua praia. Olha, Daniel, é assim, acho que para falar da logística hoje, a situação da logística, a gente precisa falar talvez um pouquinho antes da própria economia, né? Eu acho que a gente está passando aí por uma crise sem precedentes, né? Pelo menos na história moderna. Talvez a última grande crise que nós tivemos foi a de 29. A gente já teve uma pandemia aí por gripe lá no início do século passado, em 1918. Depois nós tivemos o grande crash em 29. Aí as pessoas estão querendo comparar um pouco também com a crise que nós tivemos em 2008, lá quando teve a quebra lá do Lehman Brothers e tal. Mas se a gente for avaliar, vamos dizer, essa crise de 2008, se a gente quiser traçar isso aí como um paralelo, eu acho que ela, vamos dizer, ela não chega nem perto daquilo que o mundo está vivendo hoje, né? Porque afetou de uma forma quase que generalizada todos os setores da economia, né? Em crises anteriores, você sempre tinha um setor um pouco mais afetado, um setor um pouco menos afetado, e as coisas, vamos dizer, de alguma forma iam, vamos dizer, acontecendo, né? Hoje, nós temos uma paralisação generalizada, e o que é pior, né? Existe uma crise de liquidez, tá certo? Porque, de alguma forma, as empresas elas não estavam preparadas, tá certo, para atravessar uma interrupção abrupta do seu faturamento, né? Então, assim, é uma composição de alguns fatores que fazem com que, vamos dizer, parada completa das empresas, tá certo? Sem perspectiva de retorno, porque, bom, agora nós temos um lockdown aí, primeiro era 2 semanas, agora foi até dia 22, pelo menos aqui no estado de São Paulo, aí tem muita gente que também questiona, acho que tem que ir até o final do mês, e a questão é, e o day after, tá certo? Como é que vai ser organizado o retorno, né, De tudo isso. para as atividades, né? O governo, de alguma forma, ele tem agido, ele tem, vamos dizer, tentado aí de alguma forma colocar liquidez no mercado, tá certo? Tentado colocar, enfim, essas últimas medidas aprovadas, liberação de fundo de garantia de um salário mínimo para todo mundo, esse auxílio de R$ 600 para a população de baixa renda, né? Enfim, o governo tem começado a dar liquidez para os estados e municípios, né, o governo federal, mas, por outro lado, também o que a gente está vendo aí, que os governos estaduais e municipais aí, eles estão querendo resolver os problemas deles como da vida inteira agora, aproveitando essa oportunidade, e a coisa não é assim, né? Porque lá na frente a conta virá, né? Eu acho que o que mais está sendo, vamos dizer, discutido hoje no meio acadêmico e entre os economistas ok, o governo tem a obrigação de aumentar o endividamento, acho que isso faz parte, é absolutamente necessário. O governo federal tem espaço para isso, porque o mundo, né, os governos do mundo inteiro estão aumentando seu endividamento, tá? Mas esse acréscimo de endividamento ele tem que ser temporário, né? Ele não pode virar uma despesa permanente. Porque senão, lá na frente, o que vai acontecer é que nós vamos acabar pagando essa conta novamente. E como é que a gente paga a conta? Com aumento de imposto. Tá? E toda vez que você aumenta imposto, você tem um efeito inverso na economia. Quer dizer, ao invés de você acelerar a economia, você desacelera. Então, olha só a dificuldade e o risco que nós temos. Nós vamos sair de uma crise, né, se Deus quiser, num prazo menor do que, enfim, do que alguns estão projetando. Nesse momento, nós vamos precisar de incentivos para começar a dar injeção de, vamos dizer, de ânimo para a economia, e lá na frente o governo vai ter que começar a adotar medidas que vão na contramão vamos dizer, da recuperação da própria economia. Sim. Através de acréscimo de impostos. Então, é um risco que eu acho que hoje nós estamos correndo. Tá? Você então, tem, como economista... dentro da... Tá. Pode falar, perdão. Não, pode falar. Eu te cortei, vai lá. Dentro de uma visão de um economista. Na tua... Posso falar ou não? Pode. Você que manda. Mas assim, na tua visão de economista, essa é uma pergunta que é minha. Quanto tempo você acha que a gente vai demorar para recuperar esse tempo aqui? Tem uma ideia? Sendo muito honesto e dentro de uma visão macroeconômica de tudo isso?
Olha, Daniel, não dá para saber, né? A única certeza hoje que eu tenho é que este ano nós vamos ter um decréscimo do PIB. Isso acho que me parece que já é um consenso. Esse decréscimo que está sendo falado aí, alguma coisa como entre 3% e 5%, tá certo? Tem alguns mais pessimistas que acham que pode ser mais, tá? Mas, enfim, nós vamos ter um decréscimo do PIB. Quando a gente fala em decréscimo de PIB de 3%, 4%, 5%, claro que isso afeta de uma maneira diferente os diversos segmentos da economia. Tá? Por exemplo, bens mais duráveis, certamente esses vão sofrer muito mais. Tá? Então, aquela pessoa que estava pensando em trocar uma geladeira, tal, possivelmente ele vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes por dois motivos. Primeiro, porque talvez ele tenha tido da sua remuneração, do seu salário, por conta aí dessas ações aí que o governo está permitindo, né, de redução de jornada, redução de salário. Segundo, é que você pode ter aquele grupo que perdeu o emprego. Muita gente vai perder o emprego. E terceiro, mesmo aquele que eventualmente não tenha perdido o emprego, ele vai falar, olha, pensando bem, não é o momento. Tá? Então, bens como televisão, geladeira, automóvel, eu acho que esses segmentos eles vão sofrer mais, a queda vai ser muito mais forte, tá certo? Historicamente, para pegar o setor de veículos, onde a gente, vamos dizer, eu tive inserido aí na logística de veículos ao longo desses últimos 20 anos, o segmento de veículos, ele sempre, em momentos de crescimento do PIB, ele sempre cresceu numa taxa de 2,5 a 3 vezes o crescimento do PIB. Isso historicamente. Né? E também, em momento de queda, ele sempre caiu também na mesma velocidade, ou seja, ele cai entre 2 e 3 vezes a queda do PIB. Então, se a gente falar em queda de, sei lá, de 5% no PIB, né, por uma média histórica, você já poderia fazer uma inferência e falar que o setor de automóveis pode cair 15%. Só que, honestamente, eu acho que o que é mais provável que vai acontecer é que a queda vai ser maior, tá? Do que esses 15%. Por quê? Porque se a gente pegar a última crise que nós tivemos em 2014, 15, onde, né, infelizmente a gente lembra aí, o PIB em 2 anos caiu aproximadamente 9%, a indústria automobilística caiu 47%. Então você vê que vamos dizer, o múltiplo de vezes. Então veja, vamos dizer, nós estamos falando entre 15 podendo chegar a 35, enfim. Então é uma queda importante. E só para concluir, a indústria automobilística, ela representa hoje 20% do PIB industrial do país. Quer dizer, então é uma cadeia extremamente importante na economia. Tá? E você acha, você está falando muito mais de veículos novos, até porque você sempre trabalhou e atuou, a Tegma sempre atuou no transporte de veículos novos. E para veículos usados, o que isso pode impactar? Então, acontece, né? Na crise, vamos dizer, no problema que nós tivemos aí da desaceleração da economia em 2014 e 2015, de novo, também se você pega uma curva histórica de longo prazo, tá? Veículos usados, eles sempre representaram um volume de vendas de veículos usados, sempre foi na ordem de 2,5 a 3 vezes o volume de veículos novos, né, em termos de vendas. Então, por exemplo, se você vende 1 milhão de veículos novos, você está vendendo ou transacionando, né, entre 2,5 milhões e 3 milhões de veículos usados. Nesse período, tá, nesse período de 2014, 15 e os anos subsequentes, este fator saiu de 2,5 para 5. O que significa isso? Quer dizer, o mercado, de alguma forma, ele continuou existindo, só que as pessoas deixaram de comprar os veículos novos e, de alguma forma, atualizavam seus veículos, vendendo um veículo um pouco mais velho, comprando um seminovo, um veículo 1, 2 anos mais novos. Então, vamos dizer, o mercado de veículos usados nesse período, ele não é que ele cresceu como massa, mas ele cresceu, vamos dizer, relativamente em relação aos veículos novos. Tá? Então, vamos dizer, eu acho
Claro que não nesse primeiro momento, acho que nesse ano aí todos, tanto veículos novos como os usados, vão sofrer. Vão sofrer. Mas eu acho que depois disso, eu acho que a tendência, o processo de recuperação de veículos usados, ele sai na frente. Legal. É interessante uma visão até de quem viveu tudo isso com logística, de quem é economista, né? Você tem uma visão ampla e é muito legal estar conversando com você, e eu acho que esclarece algumas coisas que são importantes. Mas, assim, o que você avalia com o cenário econômico para 2020 e como isso pode afetar o crescimento ou a indústria logística no Brasil? E até no mundo, né? Então, eu acho que o cenário econômico esse ano é como eu falei, né? Eu acho que não dá para a gente ser otimista, eu acho que nós vamos ter uma queda de PIB importante, né? Como eu já disse, tem alguns segmentos que vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, né? E como é que está o cenário da logística, né? A logística ela é ampla e ela atua em todos os segmentos da economia. E é claro que também o impacto da logística ela vai ser diferente dependendo vamos dizer, da prestação de serviço que eventualmente um operador logístico está prestando, tá certo? Então você tem, por exemplo, hoje bens, empresas de produtos essenciais, como medicamento, como alimentos, como produtos de limpeza, que continuam operando e, consequentemente, a logística continua operando, né? Você tem, por exemplo, o setor do agronegócio, também continua operando e a logística continua operando, né? Então, de alguma forma, essa logística ela continua trabalhando, tá certo? Agora, você tem outros segmentos que praticamente a logística está, né, as empresas estão paradas. Você tem o segmento hoje que está atuando como e-commerce, então você teve uma migração, né, e a gente observou isso, tá? Você teve uma migração de compras físicas para compras pela internet, né? E isso depende de logística, tá? Isso depende de logística. Então, o que a gente está observando hoje tem alguns segmentos que estão, de alguma forma, tendo que ser bastante eficiente para atender uma demanda que não era esperada, né? Tem alguns segmentos, para você ter ideia, do setor de alimentos, que o volume cresceu na mesma proporção que se cresce, por exemplo, numa Black Friday, tá? Então, então isso tudo demanda, vamos dizer, de uma agilidade da empresa para poder se adaptar a essa nova realidade e poder atender essa nova demanda. E o que é interessante, né? Como eu falei, eu acho que o pós-crise, né, o pós, vamos dizer, restrição social, eu acho que nós todos vamos incorporar alguns novos hábitos, né? Por exemplo, eu acho que o setor de aviação vai ser um setor que também aí talvez vai sofrer pós-crise, porque muitas viagens corporativas que eram feitas, talvez os executivos vão entender que é perfeitamente possível fazer isso daí através de uma videoconferência, tá certo? Claro que você não substitui tudo, mas algumas você vai substituir, que seja 20%, 30%, isso tem um impacto importante, tá certo? E a mesma coisa a compra pela internet. Aquela pessoa que eventualmente não comprava pela internet e agora por restrição de sair ou por medo de sair e começou a experimentar a compra pela internet, talvez ele não volte a comprar fisicamente. Então, se você olhar sobre esse prisma, isto pode representar uma oportunidade para as empresas que estão inseridas nesse mercado e principalmente para para os operadores logísticos que atendem esse tipo de segmento, tá? Agora, voltando, se você pega outros segmentos, talvez aí sim essas empresas de logística ou os próprios embarcadores que eventualmente que tenham logística própria vão ter que se reinventar. Por que vão ter que se reinventar? Porque a pressão de custo vai ser muito forte para todo mundo, né? O que a gente está observando hoje falta de liquidez, tá certo? Todas as empresas tentando se renegociar, fornecer em toda a cadeia, tá? E no momento da retomada, o que, vamos dizer, como a demanda vai estar muito, muito fraca, então, naturalmente, o que possivelmente que vai acontecer vai ser pressão de renegociação para reduzir custo de uma forma geral, tá? Eu sumi daqui. O que você fez? Não sei se vocês estão me vendo aí. Eu não fiz nada. Não, estou vendo parece uma lingerie rosa. Não sei o que aconteceu aqui.
que você fez? Sabe não? Se você quiser sair e entrar de novo... Compartilhar. Por idade no cara. Ele tava indo bem, né, gente? O bicho é um gênio, mas pra coisa assim... Pra coisa desse tipo, o cara não é tão bom, não. Pera, vamos ver. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Genaro. Pô, agora que tá vindo bem, né? E aí, GG? Chegou? Voltei. O que você fez? Mas só que eu tava ouvindo, tá? Você tava falando. Boa. Mas era lilás, não é? Estão falando aqui que parecia uma lingerie lilás, cara. Eu não sei o que é isso, não. Tá vendo? Eu posso mostrar aqui, ó. Só tem livro aqui atrás. Será? É que você tá de camiseta preta, vai saber, né? Por baixo. Mas vamos continuar que tava indo bem, viu, Genaro? Tava indo super bem. Continua. Então, eu estava falando então possivelmente da pressão de custo que vai existir, eu acho que isso é natural, né? E aí, nesses momentos, vamos dizer, porque eu já tive assim algumas pessoas falando assim, poxa, nesse momento, né, o que é melhor? Uma empresa ela tentar fazer a sua logística própria, contratar um operador logístico, o que é melhor, né? Se você está contratando uma empresa, certamente essa empresa tenderá a ser mais eficiente do que você fazer aquilo que não é o seu core business. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que agora é o momento colaborativo. Quando a gente fala em logística é colaboração. Eu acho que esse talvez agora seja o momento de a gente transformar definitivamente a importância. De que forma a gente faz isso, né? Criando clusters onde que você, de alguma forma, você pega um conjunto de empresas e você compartilha, tá certo? Rotas, você pode compartilhar armazéns, você pode melhorar a eficiência no transporte, você pode diminuir a ociosidade no transporte, você pode repensar, tá certo? Tipos de equipamentos que serão utilizados, né? E, eventualmente, até pensar numa multimodalidade, tá? O que significa essa eu ia te perguntar isso. Multimodalidade, o que é, né? Hoje, em logística, você tem um modal rodoviário, que vamos dizer, a predominância aqui no Brasil é o modal rodoviário, é fazer transporte via caminhões. Isso representa hoje mais de 60% de todo o transporte no Brasil, tá? E aí a gente tem o transporte ferroviário, né? Tem a cabotagem, enfim. Então, quando você pega o modal rodoviário, né, que representa 60% a 65% de todo o transporte no país, tem algumas, vamos dizer, alguns setores entendem que, poxa, se a gente for fazer talvez uma distribuição por trem ou utilização de um trem, ele pode ser mais barato. Dependendo do tipo de produto, dependendo da distância, pode sim, isso é verdade. Mas o grande problema que nós temos hoje é a nossa infraestrutura, né? Tanto infraestrutura de estradas, porque nós que estamos acostumados vamos dizer, a rodar nas estradas aqui da região sul, sudeste, são estradas maravilhosas. Agora, se a gente vai lá para o norte e nordeste, as estradas são muito ruins, tá? É sempre um grande desafio transportar produtos lá para a região norte e nordeste. O segundo ponto, quando a gente pega a nossa malha ferroviária aqui no Brasil, ela representa pouco mais de 10% da malha ferroviária dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a nossa malha ferroviária ainda é muito pequena para atender uma necessidade de você poder fazer grandes projetos logísticos utilizando, vamos dizer, a malha ferroviária. A própria cabotagem, né? Então a gente precisa, e aí volta a questão colaborativa, porque se você vai fazer um transporte, por exemplo, de São Paulo para Manaus, tá certo? Por via marítima, você precisa viabilizar que essa embarcação ela volte carregada. Caso contrário, essa conta não fecha. Então, vejam, aí é que está o grande desafio logístico de se desenhar projetos logísticos que possam, de alguma forma, criar uma eficiência na malha logística e, ao mesmo tempo, reduzir custos para o embarcador.
Entendi. Agora, uma coisa que é interessante, eu não sei se está todo mundo te ouvindo, viu, Genaro? Tá dando um pouquinho de delay na tua voz e às vezes dá uma metalizada, mas eu não estou vendo alguém mais reclamar aqui. Me mandaram uma mensagem dizendo que estava um pouquinho ruim, mas acho que... Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Então tá. A gente recebe nos grupos e pela internet vários vídeos, nunca vieram tantos fakes, tantas besteiras. E eu recebi um há uns 5, 10 dias atrás. Eu estou meio perdido no tempo, né? A gente se perde no tempo. De os caminhoneiros falarem em parar, fazer uma greve, porque eles não têm onde comer, eles não têm onde dormir. De fato, eles pararem porque eles não têm estrutura e eles que levam o Brasil, né? Tem que lembrar que quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, o quanto a galera sofreu com tudo isso. Isso é real? Existe algum movimento ou isso são histórias? Olha, Daniel, é assim, o que é real é que logo no começo principalmente aqui no estado de São Paulo, logo no começo das restrições de circulação, onde o governo estadual determinou aí o fechamento do comércio, dos restaurantes, cafés, isso acabou indo a reboque os restaurantes de estrada, de postos de gasolinas. Isso é real e isso fez com que, vamos dizer, o caminhoneiro que estava lá na estrada, ele ficasse desamparado. Porque essa é a verdade, o cara está pegando o caminhão dele e também é uma realidade, né? Ele está, vamos dizer, ele está exercendo uma atividade essencial, porque sem o transporte, sem a logística, aí nós não teríamos comida no supermercado, nós não teríamos carne no açougue, nós não teríamos o remédio na farmácia, tá certo? E, de alguma forma, para exercer essa atividade, ele também está se expondo a um risco maior do que, eventualmente, nós que estamos aqui nas nossas casas e praticamente não saindo de casa, tá certo? E praticamente sem estrutura, porque você fazer uma viagem que você leva 24, 36, 48 horas que você fica direto na estrada, se você não tiver uma estrutura para parar num posto de gasolina, onde você possa tomar um banho, onde você possa fazer a sua alimentação, ou você ter acesso a uma alimentação, mesmo que você não vá sentar lá na mesa do restaurante, fica inviável. Se ele não tiver um suporte na estrada, num posto de gasolina que ele possa ir no borracheiro, tá certo? Se furou um pneu ou qualquer coisa parecida, fica completamente inviável. Não tem para onde ir. E você vê, e circulou muito pela internet, pessoas, né, vamos dizer, se organizando, indo levar quentinha nas estradas para os caminhoneiros, tá certo? Eu vi até o McDonald's, né, entregando lanche, né? Pois é, então isso foi verdade, e aí o governo estadual percebeu que estava, vamos dizer, que isso aí não poderia ser continuado dessa forma, e aí abriu a possibilidade, aí, enfim. Então hoje, de alguma forma, isso já se normalizou, tá? Então, vamos dizer, em princípio, né, eu não conheço nenhuma razão hoje específica que pudesse levar a uma paralisação. Tá? Importante entender. Eu acho que, assim, quando eu pensei no tema, hoje é nossa quarta, sétima live que a gente está fazendo. Falei, assunto de logística. Falei, para muitos podem pensar que é um assunto chato, mas é o que move o Brasil, né, Genaro? E principalmente num momento como hoje, querendo ou não, ainda está funcionando, quando a gente está falando de e-commerce, quando a gente está falando de outras coisas, a gente tem que entender que a gente é dependente muito desse setor. Entrou aqui, eu vi o Guilherme, que é nosso amigo em comum, é meu melhor amigo desde pequeno, quer dizer, ele cresceu e eu não. Ele é presidente da MRS, acho que é uma das maiores empresas de logística com trens. Eu acredito que também, para ele continua entregando tudo isso, né? Eu acho que vocês se conheceram em alguns eventos, né? Depois a gente soube que a gente era amigo. Eu acho que também o setor de trem, de logística, de entrega no Brasil também é um setor muito importante, não é? Mas sem dúvida, Daniel. E assim, porque como eu falei, hoje, se você pega principalmente o setor de commodity, depende do modal ferroviário, tá certo? E isso, vamos dizer, porque a ação, né? Apesar que já existem outros estudos, tá? Mas eu acho que aí você convida o Guilherme, que sem dúvida ele vai dar uma aula para a gente. Mas, vamos dizer, tradicionalmente a vocação do trem também é para longa distância, tá certo? Quer dizer, distâncias acima de 1.000 quilômetros, né? Só que hoje o que está acontecendo é que existe sim investimentos que estão sendo feitos aí em modernização da malha ferroviária, enfim.
Então, é absolutamente necessário, eu acho que, vamos dizer, o Brasil tem que investir, tá certo? Isso foi uma opção, né? Isso a história mostra lá na época do governo militar, que, vamos dizer, a opção foi de privilegiar o modal rodoviário. Acho que aqui não cabe a gente falar se foi certo ou errado, mas o fato é que o Brasil, vamos dizer, investiu em estradas. Na época, a história era tinha até a famosa Transamazônica e tal. Enfim, acho que hoje nós temos estradas eficientes. Como eu falei, acho que ainda tem muito a ser feito em termos de infraestrutura logística, tanto no modal rodoviário, como no ferroviário, como no vão-botagem, tá? Porque quando você pega a cabotagem, nós temos muitos gargalos nos portos, tá? E tudo isso daí, quando você coloca na ponta do lápis, nós estamos encarecendo a logística como um todo. Vamos dizer, ao longo da minha vida profissional, eu sempre ouvi muito, vamos dizer, a gente tem clientes multinacionais, obviamente, e falar assim, a logística aqui no Brasil é a mais cara. É mais cara. Logística aqui no Brasil, hoje, ela representa alguma coisa como 12% do PIB, sendo que nos Estados Unidos representa 7, 8% do PIB. Onde é que está essa diferença? Bom, claro que tem muitas diferenças. Tem diferenças de tributação, tá certo? E isso daí afeta vamos dizer, qualquer setor da economia, não só o logístico, né? Tem diferença de custo de capital, tá certo? Que o custo de capital aqui, historicamente, sempre foi exorbitante, tá? Mas tem diferença também, principalmente, na estrutura, vamos dizer, na infraestrutura que o governo coloca à disposição, tá? Uma infraestrutura muitas vezes precária, tá? Então, se a gente for pensar, e voltando um pouquinho agora para a economia, o que eu penso que o governo deveria priorizar, tá, na retomada e para fazer e mitigar os efeitos negativos que nós vamos ter na economia como um todo, é acelerar o programa de investimentos em infraestrutura. Primeiro porque nós vamos dizer, diminuir gargalos importantes na logística, com isso a gente melhora o custo, a competitividade do Brasil como um todo, né? Segundo, é um setor que demanda uma mão de obra muito grande, tá certo? Quer dizer, então você de alguma forma estaria diminuindo o volume de desempregados. Nós já tínhamos aí uma quantidade de 11 milhões de desempregados e agora com essa crise, infelizmente, esse número vai aumentar. Então, na medida que você privilegia setores onde demandam muita mão de obra, você de alguma forma está diminuindo um efeito perverso dessa crise, tá certo? Está diminuindo um problema social e está investindo um recurso, tá certo, em um setor que vai trazer um retorno, né? Então, eu acho que isso talvez, aí, se bem administrado, tá, isso daí talvez seja uma oportunidade para a gente melhorar a logística como um todo no Brasil. E falando em oportunidade, tem algumas perguntas que estão chegando aqui para a gente, tanto no nosso comentário como também no inbox. Mas assim, a gente tem aqui lojistas, a gente tem pessoal, a maioria do pessoal que trabalha com carros usados. A gente está tendo uma modalidade de car delivery. Você acha que isso é uma oportunidade nesse tempo de empreender em logística, de ajudar sempre a logística do carro usado sempre foi um drama porque não tinha tanto sindicato, não tinha tantas coisas, mas você acha que isso é um modelo legal de hoje aproveitar a oportunidade e a venda de carro ser entregue na porta da tua casa, como já é feito na Europa? Eu acho que sim, Daniel, eu acho que sim. Eu acho que eu não sei se isso tudo vai acontecer tão rapidamente, até por conta, né? Como eu falei, eu acho que algumas coisas nós todos vamos mudar a nossa forma de agir, de consumir, enfim, de nos relacionarmos aí. Eu acho que isso é um fato. Então, acho que isso, eu não sei se vai acontecer tão rápido, mas que, para mim, isso é uma tendência, eu acho que sim. E aí, vamos dizer, e aí talvez apareçam outras oportunidades. Se for analisar, a infraestrutura, por exemplo, que uma concessionária de veículos novos tem que ter, é enorme, tá certo? Enorme. E esses custos cada vez mais estão se tornando proibitivos, tá? Então, o que é a tendência, né? Hoje, algumas marcas, tá? Elas já estavam, antes disso daqui, do problema que nós estamos atravessando, elas já estavam fazendo experiências de concessionárias digitais.
que é você chegar numa concessionária, colocar um óculos 3D e você ver o carro, você entrar no carro, você ver todos os detalhes, você fazer a configuração do seu carro, tá certo? Aí você faz essa compra e o carro pode ser entregue, aí você pode carro, vamos dizer, numa loja, ou o carro pode ser entregue num ponto, na sua casa, num ponto que você combinar. Aí, uma vez que eu estava falando com um executivo de montadora, eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, mas é aquela pessoa que, vamos dizer, que gosta de fazer, por exemplo, um test drive. Ele falou, não tem problema, a gente marca com essa pessoa e vai levar o carro para ele fazer o test drive, na casa dele, no escritório, num shopping, enfim. Ele falou, então, você, veja só, com isso, você também cria oportunidades para, eventualmente, você criar grandes centros de serviços, tá? Talvez um pouco mais afastado, porque imagina o custo do metro quadrado de uma região aqui mais próxima da farinha e tudo mais. Então, você cria grandes centros um pouco mais afastados. Com isso, você cria oportunidades, por exemplo, exatamente de alguns pontos de coletas desses veículos, vão para esses grandes centros logísticos para fazer serviços e retorna. Com isso, você cria sinergia, tá certo, entre concessionárias. Então, eu acho que isso tudo são oportunidades que podem estar, vamos dizer, que podem surgir aí a partir de tudo isso aqui que nós estamos enfrentando. Agora, para carro usado é um pouquinho mais difícil, né, Genaro? Entregar um carro usado, carro zero, o risco é muito menor, né? Carro usado é um desafio. A gente falava ontem na live com o Levi da Acelero, da Unidas. Nós também estamos fazendo isso, vendendo carro, entregando o carro na casa do cara, mas não é para usados, não é tão simples assim, né? Não. Eu acho que o usado não é tão simples, porque o usado, vamos dizer, sempre vai ter o desejo, né, do comprador de olhar o carro ao vivo, tá certo? Porque, obviamente, para saber a condição do carro, enfim. Então, eu acho que o carro usado, talvez o desafio é maior, tá? Acho que o desafio é maior. Eu acho que o que talvez aí tenha, vamos dizer, como crescer, né, e que eu acho que hoje já existe, são, vamos dizer, a forma como a gente tem de fazer laudos de carro, atestar a qualidade do carro. Eu acho que isso talvez contribua, tá, para se caminhar um pouquinho, mas eu acho que certamente não vai ser, talvez, na mesma velocidade do carro zero. Então, nós estamos tendo uma aula aqui com o Genaro para falar de logística. Interessante quanto isso mexe com a gente com todas as coisas. Eu recebi hoje uma pergunta, Genaro, da Renata, esposa de um amigo meu, o Antônio. Eles moram lá nos Estados Unidos. Ela trabalha, se não me engano, num laboratório de médico. Depois ela pode aqui, a gente ajustar aqui, depois ela me falar direito, que eu acabei esquecendo. Não estou tão novo assim para lembrar. Mas ela fez uma pergunta. A falta de um plano nacional estratégico, pelo menos aqui nos Estados Unidos, em relação às PPS e outros materiais hospitalares, não nos permitiu coordenar uma resposta eficiente a essa pandemia. Seria esse um trigger para a desglobalização seletiva? Países mantendo indústrias nacionais capazes de alimentar a demanda local? Deu para entender? Veja, Daniel, a pergunta é de gente inteligente, né? Eu não entendi nada da pergunta. Nada. Eu sei o que é trigger, porque eu sou agora um cara estudado, mas do resto não entendi nada. Então você tenta explicar aqui um pouquinho. Eu diria para você o seguinte, né? Só essa pergunta aí, ela dá para a gente fazer uma outra live a semana que vem. Mas, eu olha, imagino. Eu diria o ela seguinte, trabalha, só para o Genaro, ela mandou aqui, ela trabalha no M. Anderson Cancer Research Center, em Houston. E eles que mandaram essa pergunta, eles estão me escrevendo aqui. Tá, mas olha, o que eu poderia falar é o seguinte, Daniel. Eu acho que existe muito questionamento com relação ao modelo de capitalismo que existe no mundo, né? E, sinceramente, eu não sei se eu acho ou se é um desejo, tá certo? Que talvez isso tudo que nós estamos passando vai fazer com que a gente repense, quando eu digo a gente, são os agentes econômicos, né, as pessoas, os consumidores, repense muitas coisas, né? Forma de consumir, prioridades, né? Eu acho que isso tudo está servindo para a gente fazer muitas reflexões.
E aí, aquilo que, vamos dizer, hoje se chama, né, de um capitalismo um pouco mais consciente, talvez ele entre numa agenda definitiva vamos dizer, nas empresas. Tá? Por que eu estou falando isso? Se a gente para especificamente o que a gente está assistindo, e eu, honestamente, eu não tinha a menor ideia, aprendi isso agora com essa crise, tá? O que nós estamos assistindo, por exemplo, de equipamentos médicos, máscaras, tá certo? Respiradores, e aí a gente aprende que 95% da produção mundial estava concentrada na China. Isso é um erro estratégico tremendo. Isso é um erro onde que, naturalmente, as empresas sempre são a questão econômica. É por isso que tomaram essa decisão, 95% em um único país. É a mesma coisa que a gente que dirige uma empresa fala o seguinte, olha, eu vou ter um único fornecedor e vou 95% daquilo que eu compro, eu vou comprar só desse cara. Vou vender para ele. Tá certo? Então, assim, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. O único sentido que fazia era o sentido econômico. Porque você comprar o produto da China é mais barato. Então, veja, eu estou citando, são dois, vamos dizer, entre o que ela falou. Será que os países vão se voltar a fazer as suas próprias, vamos dizer, os seus próprios produtos, se voltar internamente? Ou aquilo que a gente observou neste segmento, e eu não sei até quando, eu não sei em quantos outros segmentos tem algo parecido, eu acho que tem um caminho do meio. Né? Eu acho que tem um caminho do meio aí a ser construído, Daniel. Eu acho que tem um caminho do meio onde que, sim, eu acho que o mundo é globalizado, eu acho que é importante, vamos dizer, os países se especializarem em determinados produtos, é importante os países descobrirem sua verdadeira vocação, é importante ter essa troca de comércio entre os países, mas é importante também os países, eles, de alguma forma, tá certo? Terem um mínimo, tá? de capacidade, de estrutura, e aí vai tanto de produção como de logística, enfim, para aqueles produtos que são considerados essenciais. Tá certo? E eu acho que saúde entra no rol dos essenciais. Tá? A Rê está falando aqui exatamente minha questão. O mercado hospitalar é totalmente dependente da China. É exatamente isso. Né? Então, por isso que eu estou falando. Eu acho que isso está mostrando, talvez, para o mundo que foi, vamos dizer, com o objetivo de se obter menores, e eu não vou entrar no mérito, se é para ter mais lucros, enfim, mas olhando apenas um lado da equação, vamos dizer, o mundo ficou descoberto, e essa é a verdade, né, porque hoje os países do mundo estão brigando entre si para ver quem consegue mais máscara, mais respiradores, seja lá o que for, e aí você vê que isso aí foi um erro estratégico, vamos dizer, de alguma forma inaceitável. Né? Sem dúvida. Acho que respondeu. Até eu entendi a pergunta agora e tudo. Quando a pessoa conhece do assunto, fica fácil. Genaro, nós temos aqui mais 10 minutos para terminar a nossa live. Está passando rápido. Estou vendo aqui a galera mandando comentários. Eu acho que é muito melhor que estar assistindo Péricles. É muito melhor que assistir Jornal Nacional agora. Ver aqui as nossas lives. Mas quais os estímulos que você entende que o governo deveria, fazer nesse período para ajudar o setor de transporte? Eu vejo, Genaro, assim, todo dia sai uma matéria. Vai ajudar a pequena e grande empresa. O BNDES vai dar dinheiro. Até agora eu não vi nada concreto. Até para as nossas empresas, eu não vi nada. A gente escuta, nós não somos Estados Unidos, nós não somos... Péricles é legal, sim, Matsu. Nós não somos Estados Unidos, nós não somos Europa, nós somos o Brasil. A gente vê as pessoas para receber R$600, claro que faz diferença para uma parte da nossa população, mas não resolve o problema. E aí a gente fica com dúvida de saber o que é política e o que é ajuda. Mas o que o governo pode nos ajudar e também ajudar na logística? Eu acho que, o Daniel, é assim, hoje, né, você tem também, de novo, né, falando em logística, eu já falei, né, nós temos logística rodoviária, temos logística ferroviária, enfim, mas falando da rodoviária, talvez que, como eu falei, é o principal modal aqui do Brasil,
representa 2/3 de toda a distribuição do país, né? E falando especificamente, né, porque também logística, né, logística é muito amplo, né, logística envolve gestão, envolve planejamento, envolve manipulação de materiais, ova, desova de contêineres, enfim. Então, mas falando do transporte especificamente, nós temos também os grandes operadores logísticos, nós temos operadores logísticos que são, vamos dizer, de nichos, que são especializados em determinados segmentos, mas também nós temos, tá, uma quantidade enorme de pequenas empresas, ou principalmente daquele autônomo. Autônomo esse que vem sofrendo há muitos anos. O cara mal consegue pagar a prestação, às vezes, do seu equipamento, ou eventualmente não conseguiu substituir seu equipamento e anda com um caminhão, vamos dizer, que já deveria ter sido trocado, né? Mas tem que ter um programa sério, Daniel, porque no passado, infelizmente, né, houve um estímulo do BNDES, por decisão do governo, né, de se financiar caminhões, tá? Até com um custo, vamos dizer, subsidiado, mas se financiar caminhões e de alguma forma, no momento que estava havendo uma inflexão da curva da país, e foi quando a gente começou, né, isso aconteceu em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, nós tivemos PIB, uma desaceleração da economia, e aí esse pessoal ficou desassistido e não conseguia pagar suas prestações, não conseguiam, vamos dizer, honrar seus compromissos. Então, o que está faltando é um plano, tá? É um plano sério para que a gente possa, de alguma forma, organizar um pouco mais isso tudo, né? Organizar e dar condição e dar suporte esse pequenininho, que não tem aonde recorrer, esse pequenininho não tem aí um crédito bancário, esse pequenininho, se for bater hoje na porta de um banco, tá certo? O banco certamente não vai dar financiamento para ele, tá certo? E ele não tem para onde recorrer. Então, acho que essa é a prioridade número 0. Garantir com que esse pequeno, vamos dizer, motorista, esse transportador autônomo aí, que ele mesmo dirige o seu caminhão, ele continua tendo condições de continuar dirigindo. E isso pode se dar através de, vamos dizer, você pode fazer programas de subsídios eventualmente de óleo diesel, você pode fazer programas, tá certo, vamos dizer, de capacitação do cara, você pode fazer programas de substituição de equipamentos, programas de manutenção, enfim, tem uma série de coisas que poderiam ser desenvolvidas, tá? Fora isso, aí sim eu acho que... Mas concretamente, tem algo que o governo fez? Não, hoje ainda não. Nada? Não, hoje ainda não. Hoje ainda não. Só fumaça, né? E o que é pior, né? Se você for ver, quando a gente pega a redução do custo do petróleo no mercado internacional e vai ver quanto que reduziu lá na ponta final lá do óleo diesel, para aquele cara que está colocando lá. Não, quanto que o cara está colocando lá vamos dizer, está pagando pelo óleo diesel que está colocando no seu caminhão também, vamos dizer, é uma fração disso, né? Agora, sem entrar em política, mas entrando. Porque eu em nenhum momento quis politizar as nossas lives por uma questão de respeito a tudo, de a gente não trazer algo diferente, mas você acha que é possível nós, empresários, pessoal aqui que está assistindo, autônomo, passar por essa crise no Brasil, eu não estou falando nos Estados Unidos ou outro país, sem a ajuda do governo? Você acha que nós somos capazes? Porque assim, eu morro de medo, porque eu não confio há anos no governo, a gente depende muito pouco. Claro que a gente torce para sempre ter um governo melhor, mas você acha que nós somos capazes de superar essa crise sem a ajuda do governo, como outros países? Não, Daniel, eu acho que nós não somos capazes e acho que a maioria dos países não será capaz de superar sem a ajuda do governo, tá? Eu acho que isso é fato. Tanto é que você pega Estados Unidos e foi aprovado pelo Trump uma injeção de recursos de 2 trilhões de dólares, tá certo? 2 trilhões de dólares, tá? Então, assim, isso é absolutamente... Aqui também o governo já aprovou, aí são 600, 700 bilhões de reais, tal. É expressivo, né? Claro que é expressivo, mas o que, na minha opinião, agora está faltando é organizar isso de uma maneira um pouco mais efetiva e garantir que esse dinheiro seja direcionado, vamos dizer, para aqueles setores que
que a gente evite fazer com que tenha uma quebradeira muito grande, porque hoje, quando a gente fala sempre a grande empresa, sempre tem muito mais condição, mas quem é o grande empregador no país é o pequeno empresário, é o pequeno, vamos dizer, o cara que tem o pequeno lojista, enfim. Então, esse é o grande empregador. Tá? O varejo, né? É o varejo, é o autônomo. Então, primeiro, tem que ter realmente, efetivamente, condições de fazer com que essa turma não quebre. Tá? Eu acho que essa tem que ser a prioridade, Daniel. Sim. GG, como eu te chamo, né? Não ia deixar de não te chamar de GG até o final da nossa live. Tá acabando Dandé, aqui, nós temos mais 4 minutos. Nós temos mais 4 minutos, mas assim, você como economista, professor, como CEO, como pai de família, nós temos aqui hoje uma galera assistindo, mesmo véspera de feriado. O que você pode deixar de mensagem? Lembrando que as nossas lives estão sendo gravadas, nós vamos amanhã colocar essas lives nos nossos canais para poder divulgar. Acho que é uma contribuição minha, nossa, do nosso grupo para todos, principalmente para os amigos, para as pessoas que gostam de estar aí. Mas o que você queria deixar? Ontem eu fiz uma live com o Levi que ele foi extremamente otimista. Eu não sou tão otimista quanto ele, eu creio em Deus, eu creio que a gente vai sair dessa, mas o que você pode deixar aí para a galera que é da área, que não é da área, mas que está aí sofrendo dia a dia com esse trem aí todo que nós estamos vivendo? Olha, Daniel, eu acho que não é uma questão de ser otimista, não. Eu também não consigo ser otimista vendo tudo que está acontecendo, mas eu tenho muita fé, né? Eu tenho muita fé, você também tem muita fé, eu acho que a gente tem, cada um com a sua crença, com a sua religião, eu tenho rezado muito para que a gente consiga superar isso com o menor, digamos, trauma possível, né? Falando em termos de país, de mundo, né? Mas eu acho que, além disso, né, eu acho que tem que sempre aproveitar, porque em momentos de crise é que a gente acaba sendo criativo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. O que a gente não pode é ficar com medo, é ficar acuado, é ficar, vamos dizer, ansioso, porque aí isso não vai contribuir em absolutamente nada, e se eventualmente daí você não vai pegar, vamos dizer, testar positivo com o vírus, mas você vai pegar uma outra doença qualquer, né? Então, a gente precisa, na realidade, ter serenidade para poder, de alguma forma, continuar pensando, produzindo, né, e tentando ser criativo para encontrar novas soluções, né? Ainda hoje eu estava numa videoconferência, exatamente isso que a gente estava discutindo. Olha, lá especificamente a gente conseguiu lá fazer um negócio lá de uma forma diferente e tal. Então, é esta criatividade que você vê que acaba sempre acontecendo no momento em que a gente de maiores dificuldades. Eu acho que essa tem que ser, talvez, a nossa, vamos dizer, a nossa pegada, né? É isso aí, GG. Acho que todo mundo teve uma aula de economia, um pouquinho de aula de logística. Tem várias perguntas que as pessoas foram mandando aqui, que as pessoas foram trazendo, e eu quero te agradecer pelo teu tempo e agradecer todo mundo pelas mensagens que tem. A semana que vem a gente tem mais 3 dias de live, eu estou fazendo 3 dias, até para não ficar cansativo, que todo mundo tem que trabalhar bastante, tem que fazer, mas desejar uma boa Páscoa. Páscoa é ressurreição, é renovação da nossa fé, renovação do nosso tempo, renovação daquilo que a gente acredita. Então, que a gente possa, nessa Páscoa, se renovar, ser melhor, ficar melhor e ter tudo de bom para a gente passando isso. Que a gente consiga superar esse tempo juntos da melhor maneira possível. É isso. Se Deus quiser, também quero desejar aí uma excelente Páscoa para todos, apesar das restrições que nós temos, mas não vamos perder a fé e a esperança. E, Dandan, foi um baita prazer aí, obrigado aí pelo convite, foi muito bom aí a gente ter feito esse bate-papo aí, espero que tenha sido proveitoso aí, viu? E agradeço aí também a participação de todo mundo. Obrigado, GG, fica com Deus. Deus abençoe. Amém. A todos aí, boa noite. Um abraço.